Salve galera, aqui é o João Pedro Gabriel Santos, trazendo uma parte de novidades e notícias, assim, um pouquinho, não tantas assim, mas mais leves assim, diretamente do mundo da cultura pop. Está começando tudo, notícias, games, film, pop. Hoje vamos falar de umas notícias e novidades interessantes que foram reveladas recentemente. E antes disso, gostaria de falar de uma notícia interessante que falando ainda do vídeo no meu último vídeo anterior, falando sobre, digamos que uma treta, assim por dizer, né? Mas enfim, para ser mais claro o que estou falando, é que mais ou menos o seguinte, meus amigos: o Ray Fisher, o ator que atualmente interpreta o Cyborg, esse mesmo, tinha publicado uma série de tweets para acender a chama, digamos assim, sobre as polêmicas envolvendo a investigação interna da Warner Media. Ou seja, o cara, como falei antes, está rolando tretas. E olha que é um negócio faz muito tempo, quase meses, anos, enfim. Entre abusos, coisas tal, por trás dessas câmeras lá dos estúdios da Warner Bros. Por conta, tipo assim, também dos comportamentos abusivos lá no set da Liga da Justiça. Resumindo, um negócio complicado, que até mesmo você já deve ter visto, ouvido falar desse tipo de notícia, mas enfim. De acordo com essa nova informação aqui, o nosso querido Cyborg lá reforçou que o produtor Geoff Jones seria o próximo a ser demitido da companhia após a saída de Whedon, se eu não me engano, do Joss Whedon, tipo assim. No entanto, o contrato de Jones permanece estável, contrariando as expectativas do astro. Em outras palavras, para ser mais preciso. Por conta disso, então, tipo assim, por conta disso, o Ray Fisher agora está afirmando que a Warner Media estaria protegendo o Jones e até mesmo abafando sua culpa. E há alguns meses ele até exigiu a troca da equipe de investigação. Olha só esse tipo de situação, meu Deus do céu, não. Eu sabia que as coisas realmente foram de conta. Mas no entanto, o jornalista Humberto Gonçalves divulgou alguns detalhes sobre o caso, esclarecendo que toda a operação não foi conduzida por uma firma de advocacia externa, indicando que a Warner não poderia interferir. Olha só isso. Em o perfil do Twitter, o jornalista até reproduziu um comunicado do estúdio que diz tipo assim, olha só, abre aspas. Estou lendo aqui para vocês entenderem que o negócio tem sério, mas o jornalista, de acordo com o que ele falou, fala assim, abre aspas: a investigação foi conduzida por uma firma de advocacia externa liderada por um ex-juiz federal. Mais de 80 pessoas foram entrevistadas, disse a Warner Media em um comunicado sobre as investigações. Temos total confiança em sua eficácia, integridade e medidas corretivas já foram tomadas. A investigação foi concluída e é hora de seguir em frente. Fecha aspas. Vou te contar realmente. Esse caso realmente, relacionando essa ficha, essa treta, tipo assim, relacionando principalmente o lance do Ray Fisher contra o presidente da DC Films, o Walter Hamada, assim como dizer. Realmente essa história, realmente, pelo que eu posso dizer ao visto, tá um pouquinho complicado e não sei se pode ser longe de acabar, mas tomara que seja resolvido logo. O tipo de coisa realmente podem aprofundar, esse tipo de notícia podem pesquisar na internet e aprofundar mais do que sendo. Na minha opinião, realmente vou dizer que, tipo assim, em que se tratando, tipo assim, por trás das câmeras, coisa e tal, óbvio que não é tudo mar de rosas, não é nada disso, mas realmente, tipo assim, tem diretores, tem esses manda-chuvas que realmente tem uns tratamentos que geralmente podem ser chegados até a ser abusivos, e que até mesmo tratar os atores, os diretores, todo mundo lá no set, filmar, assistindo tudo mais,
Só porque o cara é, assim, manta no estúdio, coisa e tal, acho que pode simplesmente tratar as pessoas de uma forma bem desagradável mesmo. E olha que eu já vi até mesmo na internet, diretor, tipo assim, vídeos que mostram que gente, até mesmo os diretores do cinema e de Hollywood, que apesar de fazerem ótimos filmes, já foram, e até mesmo alguns deles talvez continuam sendo uns tremendos de uns babacas mesmo, realmente. Com todo respeito, não estou falando, não estou me referindo a nenhum, não, muito menos nenhum, não estou xingando ninguém dessa notícia, mas a questão é que simplesmente tem umas coisas que, vamos ser sinceros, que não, nem tudo, tipo assim, que, como é que eu vou te dizer, o que eu quero chegar ao ponto seguinte: esse lance que dizem que os fins justificam os meios, ou que esse lance de vale a pena, não justifica ser quase um tremendo de um babaca, ser odiado e tudo, mas só para conseguir alcançar a uma utopia, uma amplitude, tipo assim, uma perfeição, uma coisa próxima disso, um resultado assim para ser considerado amplacia ou algo assim, não me lembro bem o termo, mas assim, na minha opinião, eu acho que não. Realmente, eu não, nunca seria um cara capaz de ser nem um pouquinho babaca com nenhum, tipo assim, nem com o diretor, nem com o ator. Se ele errar, tenta de novo até acertar. Afinal de contas, tudo bem, que a vida, tipo assim, a vida não perdoa, etc. Mas, sinceramente, um pouco de compaixão e consideração e tudo mais não mata ninguém. Essa é a questão que eu quero chegar. Mas, enfim. Agora, para aliviar um pouco o clima, até mesmo foi revelado com uma imagem e tudo mais, um novo filme um filme do novo universo animado da DC que está chegando, que enfim irá estrear com um grande louvor, um grupo de heróis que digamos que estava precisando de um filme assim de estrear há um bom tempo. E olha que vão aparecer também logo em versão live action no filme Adão Negro, ou seja, estamos falando da Sociedade da Justiça, que basicamente, em outras palavras, é um grupo que antecedeu, ou seja, a Sociedade da Justiça realmente foi um grupo de heróis que surgiu e existiu antes mesmo da Liga da Justiça. São tipo os heróis antecessores que antecederam essa nova era, que estrearam também a era dos super-heróis, tipo assim, a famosíssima Era de Ouro, etc e tal. E que um grupo que, inclusive, o filme por si só, nessa animação que vai estrear em breve, logo, só para mostrar. Vai estrear essa equipe nesse novo universo animado do DC exatamente de uma certa forma, da mesma forma que eles aparecem nos quadrinhos. Que o Chocó, para quem não sabe, eles apareceram pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tipo assim, aquele tipo de grupo de heróis formado para enfrentar os nazistas. Literalmente foi basicamente isso. Não teve o Capitão América, o Steve Rogers e seus aliados também, que inclusive, para quem não sabe, ao contrário do filme Os Quadrinhos, aconteceu o seguinte: o Capitão América se aliou-se com Bucky, o Namor, príncipe submarino, além de até mesmo um dos primeiros tochas humanas que existiram na vida, que são tipo assim, seres sintéticos, tipo androides mesmo, que realmente, antes mesmo do Johnny Storm se tornar o tocha humana, já haviam outros, ou seja, e no ATC, essa aqui a grande inspiração que surgiria logo em seguida da Liga da Justiça, que inclusive esses heróis que depois de um bom tempo realmente tiveram seu grande retorno triunfal nos quadrinhos, principalmente graças à história tipo Doomsday Clock, que rolou na DC, o crossover com o universo lá de Watchmen e tudo mais, além também das mais recentes, as últimas sagas que tivemos, por exemplo, ano passado, da Liga da Justiça, que foi só tô dizendo isso. Acredite, tipo assim, imagina esses heróis provavelmente alguns de vocês não reconhecem de primeira, mas que esses heróis impactaram o universo DC de uma forma bem importante foram sim, não somente no universo dos quadros, mas não somente isso, mas na vida real impactaram sim na grande estreia lá dos quadrinhos, que esses foram utilizados, criados para, tipo assim, para inspirar as pessoas na época do grande terror durante a guerra mundial que sofriam. Ou seja, criaram esses heróis para surgir inspiração e coragem e tudo mais, que logo em seguida inspirariam grandes heróis a surgirem mais eventualmente. Além de Mecha Crossovers, daí a Crise das Infinitas Terras, Liga da Justiça, etc. Enfim, eles serviam uma grande inspiração na cultura pop e, tipo assim, marcaram a história da cultura pop em geral, principalmente lá nos States.
Acredite, eu não tô brincando, não é exagero. Realmente tô falando de algo que eu sério, que aconteceu sério. Mas enfim. E, inclusive, falar em TC, a saga Dark Knight Death Metal foi um encerramento épico, uma batalha épica entre a Mulher Maravilha, a versão chicante douradona, tipo assim, toda assim feita de ouro, contra o Batman que tinha se tornado um deus supremo, um cósmico do mal lá e coisa e tal. E vou te dizer, a guerra tava rolando solta, feito louco, dava feio. Teve morte, muitas baixas nos ambos os exércitos, dos heróis e dos vilões, literalmente. Teve morte pra tudo que é lado, teve e porra tá indo tudo insana, até mesmo incluindo viagem no tempo entre a batalha principal. Tipo assim, literalmente o Batman que simplesmente se choca com a Mulher Maravilha atravessa o tempo, voltando da vários anos, milênios do passado, literalmente até literalmente o início de tudo, antes da própria criação, mesmo daquele famoso momento da mão lá, a gente realmente ia confirmar uma coisa, tipo assim, que nessa história revelou e confirmou tipo assim, a chegada de entidades cósmicas que, assim como na Marvel tem os Celestiais, os famosos seres lá que meio que ajudaram a criar um universo lá, tipo esse tal, universo quadrinhos lá, eis que no universo DC tem as mãos, literalmente seres tão antigos e poderosos que responsáveis por criar diversos multiversos. Um ser, inclusive a grande vilã lá, Lady Perpétua, a criadora do multiverso da DC como conhecemos, é encarregado tipo assim, de criar um multiverso e depois devolver a energia toda da criação cristal de volta para a origem, o source, também conhecido como a fonte. Ela simplesmente recusou ter o seu povo, depois foi meio que cilada, foi meio que presa, etc e tal. Teve uma longa saga explicando isso nas recentes aventuras da Liga da Justiça já faz uns 2 anos aí, agora 3 contando com hoje, mas enfim, nessa saga teve. Mas enfim, depois de uma longa aventura, e vou dizer, mesmo na cara de perigo, a Mulher Maravilha revidou o vilão, tipo assim, dando um chute que literalmente tipo assim, choca e arremessa a mão da criação. A mão criou o multiverso DC, dando uma bofetada na cara do vilão no Batman que ri. Depois de muita troca de soco atrás de soco, pau, eis que acaba acontecendo o contrário, eles avançam pelo tempo, olha só, ó, e literalmente um salto temporal, ó, passando das eras de ouro, de prata, um surgimento de heróis, tipo, a Sociedade da Justiça, a Legião dos Super-Heróis, por aí, uma chegada do Superman, enfim, um salto temporal até mesmo literalmente um tubarão num tempo, uma linha do tempo que inclusive vai aparecer numa futura HQ lá durante o evento do Future State, lá focado na Mulher Maravilha, literalmente chamado do fim, mais especificamente assim, o fim dos tempos. Literalmente, com a heroína literalmente chocando, junto com o vilão partindo de uma espécie de sol em tudo, uma espécie de supernova, com a chegada logo atrás das entidades conhecidas como as mãos. Lá. Com um esforço máximo, sacrifício, tudo, eis que o filão acaba literalmente sendo queimado vivo, dentro do churrasquinho cinza puro junto com a Mulher Maravilha e pum! Eis uma explosão enorme, uma espécie de branco enorme, assim por dizer. Enquanto lá na Terra tá rolando muita treta, muita luta, tipo assim. É Batman, é Batman erguendo um exército de mortos-vivos, mandando somos todos Batman lá, junto com a sua Batman minha recente ressuscitada, meio quase que zumbificada, né? Porque, como disse, altas baixas em ambos os lados durante essa guerra entre os multiversos. O Superman tratando com uma versão alternativa sombria dele, que é praticamente quase uma estrela, uma noite viva lá, que com o coração alto sacrifício do Lex Luthor, eis que eles conseguiram derrotar essa versão maligna do Superman. Flash enfrentando uma versão do mal do Wally West lá, todo poderoso com a cadeia de uma versão maligna do Wally West com uma cadeia de móveis lá. O Flash esse evento reforço lá da cadeia de vilões. É o Aquaman junto com seus aliados lá e inimigos também enfrentando uma versão do mal da própria mãe lá, tipo a lá Mestre dos Oceanos, que
que o Aquaman ganhando reforço também na família 5% da Mulher Maravilha também, enquanto isso. Herói e vilão lutando para tudo que é lado, enfim. Voltando à história, depois da grande derrota do vilão, eis que a Mulher Maravilha é recebida pelas entidades. E uma delas acaba assumindo a forma, tipo assim, um lance de. E para ajudar a tentar digerir todo esse lance de cosmologia, assim por dizer, nesse grande nível e grau, eis que um desses seres conhecido como as mãos, assume a forma simplesmente nada mais nada menos do que naquilo que eles mais acham inspirador, um símbolo de inspiração, esperança, etc. E tal, que é assumindo a forma da Mulher Maravilha durante a Era de Ouro, ou seja, a primeira grande estreia dela, que inclusive ela foi também uma das primeiras heroínas do universo dos quadrinhos, em geral mesmo, tipo assim, ela foi também membro integrante da Sociedade da Justiça, como eu já mencionei antes, sério. Que inclusive que essas entidades basicamente falam o seguinte: com essas atitudes dela questão, eles meio que foram inspirados a mudar um pouco os seus métodos e que resolveram que vão poupar o multiverso lá da DC e que vão inclusive ajudar a restaurar para que tudo volte ao normal. Então, inclusive o próprio multiverso em si, além de informar que vai ter alterações. Tipo, por exemplo, não haverão mais barreiras, limites entre os mundos, pois tal. Ou seja, haverão muito mais possibilidades de imaginação além do próprio limite. Além do que, um custo-preço que foi pago ainda nessa saga foi o seguinte: pediram para que a Mulher Maravilha meio que fosse aceitar uma espécie de ascensão e ajudasse essas entidades cósmicas a enfrentarem futuras ameaças. E juntos, após partirem, depois vão mostrar o epílogo com a Terra, os heróis, todo mundo tipo assim, das suas épocas, tipo assim, tanto heróis e personagens do passado, os heróis de ouro de prata que também tinham sido meio que trazidos de volta também, quase como um zumbis do ganso do Batman, enfim, cada um de volta às suas séries, e os heróis e os vilões na atualidade, com os que foram mortos do mais durante da guerra, restauraram de volta a vida. Depois, com um Superman cortando cabelinho, coisa tudo joinha, show de bola, eis um discurso inspirador daqueles e depois termina com uma coisa exatamente da mesma maneira que a primeira grande saga do Dark Knight Metal, o Noite de Trevas Metal, terminou, ou seja, com um baita show de heavy metal e rock, chamando heróis e vilões e até mesmo cidadãos, todo mundo para esse show de rock, esse concerto de rock na balada. É literalmente isso que vocês estão entendendo. Onde entra Batman no baixo, Superman na guitarra, Canário Negro cantando, ou acho que é Canário Negro na guitarra e o Superman cantando, mas enfim, e o próprio Wally West, o Flash, um novo Flash tecnicamente, tocando a bateria, e uma estrela do mar alienígena chamado Thiago tocando uma espécie de sino, tipo assim, puro metal basicamente. Daí no final de tudo, eis que o Barry Allen chama o Wally West para mostrar uma coisa, uma espécie de estação espacial nova, totalmente inédita, localizada no lado escuro da Lua, chamando de a totalidade, feito para, tipo assim, para aplicar uma nova equipe tanto de heróis quanto vilões trabalhando juntos para evitar as futuras ameaças que virão por aí, para evitar do que aconteceu durante essa saga Death Metal, para impedir que nunca mais isso seja repetido, mas avisaram que com o sacrifício da Mulher Maravilha, o multiverso não foi somente restaurado, foi expandido infinitamente. As barreiras tinham sido rompidas, novos mundos e multiversos foram introduzidos, tanto assim, com isso que novas linhas do tempo, o Hypertime, o hipertempo, foi restaurado aos poucos. Os mundos conhecidos, ou seja, 52 terras clássicas, acabaram sendo restaurados do jeito que eram antes. Ou seja, espera um minuto.